Eu acho que essa questão do futebol para com o clube, já que é São Paulo Futebol Clube, ela para mim é muito equivocada. O departamento de futebol não poder opinar e ter poder de veto sobre estádio e preço de ingresso, para mim, é um descalabro. Então, o que foi sendo feito foi distanciar o torcedor do time. Jogar um mês, final de temporada, fora da sua casa, é um sinal de que o clube não quer a classificação, não quer o objetivo esportivo. Nenhum clube de futebol, entre os 20, joga fora da sua casa. Nem o Esporte Clube do Recife rebaixado. Então, isso é uma coisa, é um descalabro. E aumentar o preço de ingresso depois de ser eliminado da Libertadores também é um sinal de que o clube não quer o torcedor. E aí já não é uma questão só de rede social, é você se distanciar de fato do seu público. E para retomar isso vai ser difícil, porque a gente faz questão de jogos de arquibancada para sentir qual que é a temperatura da arquibancada. E quanto menos torcida tiver, pior para o time. Isso é evidente. E o São Paulo, isso eu acho que bate no jogador. Tá batendo nas entrevistas do Crespo. O São Paulo tá jogando na Vila Belmiro há um mês. Ele vai jogar o jogo desse, queremos oitavo lugar, queremos oitavo lugar. Não queremos oitavo lugar. Né? Um time que quer oitavo lugar não pode jogar 4 partidas como mandante e ser apitado 2 pelo Bruno Arleu na Vila Belmiro. A possibilidade do São Paulo ser prejudicado pela arbitragem do Burlanel amanhã é imensa, porque todas as vezes ele foi prejudicado, como no jogo de Itaquera, o jogo que não quebrou o tabu. O Bruno Arleu ficou conhecido. O jogo que o São Paulo não quebrou o tabu em Itaquera. Ou o jogo do Bruno Arleu. E é o Bruno Arleu que vai apitar amanhã. Então são detalhes que o São Paulo precisa cuidar. Ainda mais quando está numa condição desfavorável em relação aos mais fortes. Né? E eu não vejo, por parte da presidência do São Paulo, nenhuma preocupação com isso. E aí pode investir um pouco mais tal. É a coisa do show do AC/DC. Eu sou fã número 1 do AC/DC. Eu não vou na porra do show do AC/DC se ela coincidir com o jogo da pré-Libertadores. E se o São Paulo for para a pré-Libertadores, tem o show do AC/DC. E não adianta dizer que tem poder de veto. Ninguém veta show. Então é uma conversa fiada nessa situação. E, de novo, eu sei que talvez você concorde comigo nesse aspecto. Campo de futebol é campo de futebol, então vai ter que colocar grama sintética. O São Paulo é a favor da grama sintética? Me parece que não institucionalmente. Ou coloca a grama sintética ou não dá para ter esse número de shows. Não é cristalino isso? Na minha visão, Arnaldo, isso eu já externei várias vezes. Eu entendo, porque a minha preocupação ela é diferente da preocupação do presidente. Né? A minha preocupação é o futebol. O presidente tem que se preocupar com o todo. Né? Quem paga as contas no final do dia é o presidente, não sou eu. Então, ele tem as preocupações dele e, diante disso, ele vai em busca de recursos. Eu falei a ele, disse, já conversei, aí é uma coisa do que eu penso. Né? Eu acho que estádio de futebol é para futebol. Pode ter show? Claro que pode. Não estou dizendo que não pode ter show, mas a gente tem que, de alguma forma, entender o calendário até tem dado mais brechas para que você tenha show. É verdade. Porque tem a data FIFA. Tem períodos longos Você tem agora. data FIFA, você tem que ver a sua tabela de jogos fora. Eu sou contra os shows do Morumbi do jeito que eles são. Eu entendo a preocupação do presidente e talvez se eu fosse o presidente, eu tivesse outra visão. Eu não sou o presidente. Então eu estou falando como homem de futebol. Eu acho que para a gente o Morumbi, até porque quanto mais o seu time é apenas competitivo, mais você precisa da sua casa. Né? Não é sua casa só porque o estádio está estando cheio ou não. É que você se habitua a jogar na sua Evidente. casa. Então a gente precisa da casa. Eu não acho que a gente tenha que manter isso. Disse já o Júlio. Júlio, nós temos que pensar de alguma forma que na próxima temporada isso não ocorra. Mas eu não tenho poder decisório e agora eu tenho apenas o poder de dar a minha opinião a ele. Né? Não sou mais nem dirigente de futebol. Até fica mais fácil eu dar a minha opinião a ele. Né? Porque quando você faz parte de um processo, você tem que entender mais as dores e também não criar zonas de atrito o tempo todo. Agora eu não sou mais do futebol, eu vou dizer todas as vezes que eu achar pertinente, presidente, eu acho ruim. Eu acho que nós temos que manter. Nós temos uma visão institucional e eu acho que tem que ser mantido. A gente tem que ter grama natural
no Morumbi. Então, a gente tem que diminuir os shows. Eu sei da importância do recurso, mas não dá para em datas importantes. A gente também, no ano anterior, 24, a gente jogaria um jogo decisivo da Copa do Brasil. Isso. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não dá, você me desculpe, isso não dá para ser o cuidado do presidente, entende? Quem cuida disso, tem que cuidar disso. Quem vai marcar os shows e quem vai fazer os contratos, né? Pro show, Tem que tá- mergulhar no calendário e nas porque suas como possibilidades. como que o presidente, Certo. com 1 bilhão de atribuições, vai ficar preocupado com o calendário lá na frente? Então quem é que fecha o show? É o marketing? A marketing, vem cá. Olha a tabela e não dá. Né? É isso. Eu acho que é esse o caminho que tem que ser tomado nesse próximo ano para que isso não aconteça. Eu acho que você tem que dar para o presidente um prato pronto bom. Porque o que acaba sendo dado é um prato pronto ruim. Com um monte de show marcado, e aí o presidente, o que eu faço agora? Né? E a única participação que eu tive nessa questão foi os shows, os jogos serem na Vila Belmiro. Me deram como opção Ribeirão Preto, eventualmente Campinas e Vila Belmiro. Conversando com a comissão, o gramado da Vila Belmiro é melhor, a iluminação é melhor, o gramado é melhor, a logística com Campinas é semelhante. Houve a preferência de se jogar em Santos, e aí eu disse, olha, eu prefiro que seja em Santos do que Até porque, em né, Campinas. o que acontece em São Paulo é a proliferação absurda de gramados sintéticos. Até a Rua Javari vai ter gramado sintético, Pacaembu tem gramado sintético, o Allianz Parque tem gramado sintético, a Arena Barueri tem gramado sintético. E é isso. Ou o Canindé deve ter gramado sintético. E aí aquilo, se o Morumbi quiser ainda ter grama natural, ele não pode receber esse número de shows. Simplesmente isso.